Olá, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gesiel Santana e na aula de hoje estaremos falando sobre parâmetros da Libras. Isso mesmo. Mas antes, só quero te convidar a você se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, porque esse canal é o maior canal de Libras no contexto religioso cristão do Brasil e semanalmente temos conteúdos novos aqui disponibilizados para vocês. Muito bem, quando a gente fala a questão da configuração e dos parâmetros da língua de sinais, nós vamos entender que a Libras é uma língua. E sendo uma língua, tem a sua estrutura própria. E dentro da sua estrutura, ela tem alguns parâmetros. Esses parâmetros é que vai organizar, que vai dar a diretriz, é que vai direcionar a sinalização da maneira mais correta e mais adequada possível. Então, quando a gente fala dos parâmetros da língua de sinais, tem o primeiro parâmetro, que é a configuração das mãos, ou é a forma das mãos, uma forma resumida, a forma que a mão toma na hora de você realizar um sinal. Então, normalmente, essa forma da mão pode ser também utilizado com o alfabeto manual, que é o empréstimo no português, ou também por alguns sinais que não estão numa equivalência com o alfabeto, ou seja, você vai utilizar as formas das mãos para sinalizar. Por exemplo, tem alguns sinais que quando a gente vai perceber, tem algumas formas da mão. Por exemplo, se a gente for fazer o sinal de Deus, a forma da mão é assim, ó, em D, aqui, ó, forma em D, e você tem aí esse sinal, ó, Deus. Deus, percebe? A forma da mão aqui, ó, Deus. Legal, né? Então a gente utiliza a letra D do alfabeto e faz essa forma da mão. Um outro sinal também utilizado com a forma da mão em D, você pode fazer assim, ó, D, né? Aqui, ó, forma da mão, é esse aqui, ó, Dalila. Uma história conhecida, registrada no livro de Juízes. Dalila. Percebe? Por exemplo, se a gente for fazer aí, utilizar o sinal, uma configuração de mão para falar sobre Zaqueu. Qual que é a forma da mão? A forma da mão é em B. Olha só, a forma da mão é em B. Mas o sinal de Zaqueu, você vai fazer o Z no ar e termina aqui embaixo. Ou seja, em Lucas 19 vai contar a história de Zaqueu, que ele era de pequena estatura, baixa estatura. Então, ó, Zaqueu, olha aqui, forma da mão em B. Percebe? As configurações de mão, ela acaba tendo e mostrando aí que a forma da mão é que vai ajudar a nossa sinalização. Então, por exemplo, se eu fizer Deus assim, tá certo? Não, não está certo. Porque a forma da mão para você fazer o sinal de Deus não é esse. A configuração de mão não é essa. É essa configuração de mão. Percebe? Ah, Gesiel, mas como que eu vou fazer agora, por exemplo, sempre que tiver um sinal, eu vou ter que pensar no jeito, na mão, na forma? Não. Aos poucos a gente vai percebendo, treinando, melhorando, e aí a nossa sinalização vai ficando cada vez mais clara. Então é importante a gente saber como que a gente faz e organiza a sinalização, tá? Então a configuração de mão nada mais é do que a forma da mão. Agora, quando a gente fala de parâmetros, tem aí um segundo ponto, que é o ponto de articulação. O que é isso? É o lugar aonde a mão predominante a forma da mão, onde a gente vai iniciar aí a questão do sinal. Pode ser no corpo, tocando aqui, ou pode ser num espaço neutro, pode ser no meio do corpo, na cabeça, aqui na frente. Então tudo isso vai depender. Por exemplo, se a gente for fazer o sinal de Marcos, a forma da mão é em M, assim, certo? Em M. Tem pessoas que fazem assim, ó, aqui no peito, assim, ó, como se fosse o sinal de trabalho, tá bom? Então a forma da mão assim, ó, é aqui, ó, não toca no corpo, ó. Marca, tá? Mas, por exemplo, se a gente for falar aí sobre o sinal de que a gente pode utilizar de Abraão. Sinal, a forma da mão de Abraão é aqui, ó. Abraão, ó. Só que toca, tá vendo? Ó, toca aqui, o ponto de articulação é aqui, ó. Eu não posso fazer Abraão aqui, percebe? Então, o ponto de articulação é onde vai estar realizando o sinal. Por exemplo, Deus. O sinal de Deus é esse aqui, ó. Onde que é o ponto de articulação? É esse espaço aqui, tá? Então, isso aí vai mostrar aonde os sinais são realizados. O terceiro parâmetro é o movimento. O movimento, pessoal, são sinais que ele pode ter, por exemplo, um movimento ou não. Um exemplo disso é o sinal de ajoelhar. Normalmente a gente utiliza isso e fala assim, ó, vamos ajoelhar para orar. Então, o ajoelhar, ó, a forma da mão assim, faz assim, ó, só ajoelhar. Não tem movimento nenhum. Ajoelhar.
para orar. Ó. Ajoelhar para orar. Então, o ajoelhar não tem movimento, mas o orar tem, ó. Bate duas vezes, ó. Vamos ajoelhar para orar? Percebe? Agora, se eu fizer assim, ó, com o movimento, isso aqui é castigo. O sinal de castigo. Todas as pessoas que não se arrependem, elas serão castigadas. Pode ser uma forma de você sinalizar. Então, tem sinais que vai ter movimento, certo? Como nesse caso, ó, castigar, como nesse caso de Deus, ó, tem um movimento aqui, mas ou como oração, mas tem outros sinais que não terão movimento, como o sinal de ajoelhar, o sinal de pensar, não tem movimento. Então, dentro dos parâmetros, a parte do movimento também é algo muito importante. Depois entra no quarto parâmetro, que vai mostrar sobre a orientação e a direção ou a direcionalidade. Então, os sinais, eles têm uma direção. Então, pode ser no sentido do verbo ir e vir, que é uma relação de direcionalidade. Ou, por exemplo, os verbos subir, descer. Por exemplo, o sinal de Zaqueu, quando a gente vai pela história de Zaqueu, fala assim que Zaqueu ele subiu numa figueira, ele subiu numa árvore. Então, como que a gente faz isso? Percebe? É no sentido de direção e orientação. Então, ó, a gente imagina a árvore aqui e Zaqueu aqui. Então, a gente pôs o Zaqueu, ele está aqui, ó, ele está subindo, ó, a direção aqui, ele está subindo, a orientação é para cá, ó. Ele está subindo e ele subiu na árvore, certo? Então, são sinais, são parâmetros dentro dos sinais que a gente consegue ir percebendo isso. Por exemplo, o sinal de Deus, como a gente já disse aqui, é essa direção. Não tem como eu fazer Deus assim, ó. Não é essa direção, tem uma direção específica. Tem uma direção específica. Por exemplo, Zaqueu, a forma da mão é assim. Eu não consigo fazer o sinal de Zaqueu assim, com essa orientação da mão. Zaqueu não é assim. Zaqueu é desse formato. Então, tem sinais que a gente vai percebendo a questão dos parâmetros, a orientação, direção, e tudo isso vai facilitar a sinalização nossa para que ela seja o mais clara possível. E aí, o quinto e último parâmetro é a questão da expressão facial e a expressão corporais. Normalmente, o pessoal fala que são as expressões não manuais, certo? Então, aí é o quinto parâmetro que vai nos direcionar como a gente consegue estar combinando tudo isso dentro de um sinal só. Por exemplo, o sinal de tristeza, a forma da mão é assim e esse é o sinal. E a expressão? Eu não posso fazer essa expressão. Por quê? Porque não vai estar combinando com o sentido. Então, estou fazendo sinal de triste mais alegre. Não faz sentido. Por isso que a expressão facial e corporal é muito importante. Então, se eu falar que eu estou muito alegre, regozijante em Deus, olha só que alegria, certo? Então, a expressão é essa. Não tem como eu fazer. Percebe? Não faz sentido. Então, os parâmetros é a organização, é a sistematização, é a parte aí onde a gente vai estar trabalhando a questão da gramática da língua de sinais, toda a estrutura, toda a organização de um sinal. Então, na combinação dos 5 parâmetros, a gente tem um sinal. Então, você vai combinando aí, como a gente comentou, a configuração de mão, o ponto de articulação, o movimento, orientação, direção e a expressão facial e corporal. Isso aí é um sinal. Como a gente pode resumir essa questão dos parâmetros? O sinal de Jesus. Como que é o sinal de Jesus? A forma da mão é assim, ó, utilizando o dedo do meio. Essa é a configuração de mão, é a forma da mão. Aonde é o ponto de articulação, ou seja, aonde realiza o sinal? É aqui no espaço, certo? É aqui no espaço. Qual que é o movimento? É esse e esse. Tem movimento? Tem, ó. Esse e esse, certo? Qual que é a orientação ou a direção aqui? A mão, a palma, né? É para frente aqui, ó. É para frente a palma da mão. E qual que é a expressão? É uma expressão, vamos dizer, neutra. Ou no sentido de alegria também pode, principalmente porque quando a gente vai tratar o sinal de Jesus, tendo o contexto religioso cristão, normalmente é tratando a questão das bênçãos, da salvação, das boas novas que veio nos trazer. Então, ó, Jesus. Aqui dentro, pessoal, tá todas as expressões, ó. As expressões, a orientação, o movimento, o ponto de articulação e também aqui a configuração de mão.
Esse aí foi a aula específica para a gente falar sobre os parâmetros da língua de sinais. Esperamos que você tenha gostado. Não esqueça, se você quer melhorar e se aprofundar em Libras no contexto religioso cristão, tem um link aqui na descrição, onde você pode se aprofundar um pouco mais. Grandíssimo abraço, até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu!